pra conhecer-te. Primeiro de setembro. Ah, a Cereza já entrou. Quem mais já entrou? Dá um oizinho para mim. O Silvio também entrou. Seja bem-vindo. Glória a Deus. Boa tarde para todos. Como é bom estar juntos, né? Mais uma semana juntos. Glória a Deus. Juntos para iniciarmos um novo ciclo, um novo mês, novas oportunidades. Solange, minha filha, seja bem-vinda. Meu esposo querido também está comigo, glória a Deus. Minha filha Jane também, que bênção, que bênção. Eu me animo muito quando vocês estão comigo, né? Glória a Deus, é muito bom. Muito bom de estarmos juntos, muito bom de, em nome de Jesus, estarmos aí prontos, né? 1º de setembro, olha, tudo é profético, né? Início das nossas lives aí de setembro. Hoje começa aí um novo ciclo, um novo momento. Que bênção, que bênção. Emily, minha filha, minha super fã. Lindinha. Meu Deus, deixa eu colocar aqui o óculos que eu não enxergo aqui. Ah, o João Jorge também, seja bem-vindo, viu, João? Glória a Deus. Hoje o Senhor vai falar muito conosco. O tema de hoje são os temas deste mês vão ser maravilhosos, né? Vão ser muito impactantes. Se você gostou das lives do mês de agosto e achou que Deus realmente foi profundo, pode esperar esse mês que Deus ele vai sobejar sobre as nossas vidas. Serão temas maravilhosos. No final da live eu vou falar um pouquinho dos temas deste mês e Deus vai dar a graça, né? Deus vai dar a graça para sustentar aqui a serva dele, em nome de Jesus, e todos nós, né? Para estarmos aí buscando o Espírito Santo e vivendo o sobrenatural. Mas será um mês realmente de novo nascimento, de novo cheiro, de novas flores, de novas oportunidades. Eu creio nisso, eu creio, em nome de Jesus, eu creio. Oh, Deus é bom, né, queridos? É muito bom. É bom estarmos juntos aí para buscarmos a excelência do Espírito Santo, né? Como é bom estarmos juntos. Glória a Deus. Vai chamando aí todo mundo. Hoje, o tema de hoje é novos dias, ó. Hoje vamos falar de novas expectativas, né? Vamos falar de enxergar novas expectativas, né? É muito importante a tarde de hoje. Essa live é muito importante. Pedro, seja bem-vindo, meu filho, porque nós vamos abrir, né? Nós estamos diante de um mar e nós vamos abrir essa oportunidade. Nós vamos abrir o mar através da ação do Espírito Santo nesta tarde e nós vamos, em nome de Jesus, impactar, né? Fazer a diferença com tudo aquilo que o Senhor vai realizar em nossas vidas. Eu creio, amém? Eu creio em nome de Jesus. Que bênção, o pessoal está entrando aí. Glória a Deus, Deus é bom. Deus é bom. A série deste mês é a série Esperança. Então tem muita coisa, queridos, para Deus nos ministrar, né? Então já quero te dizer, né, e incentivar você que está comigo agora, logo no início, né, para aproveitar este mês. Este mês é um mês onde as pessoas começam a sonhar novamente, né?
O frio vai começando a ir embora, apesar que a gente não teve muito frio, né, esse ano, mas o frio vai começando a ir embora, as flores vão começando a brotar novamente, né? A primavera vai chegando e é a oportunidade que as pessoas sentem no espírito de renascer, de recomeçar. E nós, né, que estamos tão sendo abençoados por Deus nessas lives, nesse tempo, nós temos oportunidade de alcançar essas pessoas, né? De buscar essas pessoas. Então, eu te incentivo a mandar essa live, a compartilhar, né? A falar com as pessoas sobre os assuntos que vamos falar, porque vai ser fantástico, queridos, vai ser muito bom. Eu creio que para muitos será rema, a palavra rema para eles, será assim um divisor de águas. Esta é a palavra, né? Eu estou sentindo no meu espírito que este mês de setembro será um divisor de águas para muitas pessoas, para muitas famílias e para muitos ministérios. Então, em nome de Jesus, vamos deixar que o Espírito Santo nos use para a glória dele, amém? E que ele faça a diferença sobre nós, amém? Glória a Deus! Vamos orar em nome de Jesus, enquanto o pessoal vai chegando aí, vamos estar orando em nome de Jesus, agradecendo, né, por esta início de noite maravilhosa na presença do Senhor, amém? Então vamos orar. Pai querido, toda honra, toda glória, todo louvor damos a Ti. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado, Senhor, pela Tua presença. Senhor, é tão bom ouvir a Tua voz, é tão bom, Senhor, estar contigo. Como é bom estar na Sua presença. E nesta tarde, Espírito Santo, nós nos colocamos diante de Ti para dizer: eis-nos aqui, Senhor, envia-nos, forja-nos, lapida-nos, Senhor. Ó Pai, forja em nós, homens e mulheres segundo o Teu coração. E que nesse mês, ó Pai, nós venhamos a trazer vida, Senhor, através dos nossos testemunhos, através de tudo aquilo que o Senhor vai estar ministrando nos nossos corações. Pai querido, que sejamos exemplo para outros, Senhor. Senhor, este mês é um mês especial, é um mês das flores, é um mês de ressurgimento, Senhor, daquilo que estava fechado, daquilo que estava muitas vezes trancado. E hoje, em nome de Jesus, nós estamos iniciando este mês, iniciando este novo ciclo, e é profético em nossas vidas. Santo Espírito de Deus, do alto da cabeça à planta dos pés, nós te pedimos a tua bênção, o teu selo, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus, a proteção do Senhor e a unção para, Senhor, em nome de Jesus, vivermos o novo e o sobrenatural. Muito obrigado, Senhor. Traz aqueles que ainda precisam estar nesta live, Senhor, e aqueles que estarão, Senhor, assistindo posteriormente, abençoa o Senhor também de igual modo e estende a sua bênção, Senhor, infinitamente mais. Seja assim, Senhor, no nome poderoso de Jesus Cristo, nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus, minha filha de Neuza, glória a Deus, seja bem-vinda também. Deus é bom. Esta tarde é uma tarde importante, porque nós vamos falar dos novos dias, nós vamos falar de coisas tremendas em nossas vidas. Passamos aí um mês falando e alinhando, pedindo para que o Espírito Santo alinhasse os nossos caminhos de vitória, né? E a gente deu um passo de cada vez e fomos indo até chegarmos ali no propósito, e eu glorifico a Deus porque fomos vitoriosos. Mas este mês é o mês da série Esperança, então a cada terça e quinta-feira nós vamos ter aqui um tema totalmente diferente.
E eu quero que você realmente entenda a importância, porque são temas que vão abranger todas as áreas da nossa vida. Então não vai ficar nada de fora. Vai abranger família, vai abranger finanças, relacionamentos, ministério, chamado, vai abranger a nossa visão, nosso posicionamento. Então assim, uma live vai se encaixar na outra. Uma live vai nos preparar para outra. Amém? Tudo é muito pensado, tudo é muito colocado diante do altar de Deus, tenha certeza disso. Tudo é muito feito com muito carinho, com muita dedicação, para que todos vocês, né, que estão assistindo e que vão assistir ainda essas lives, terão o alimento adequado e o alimento que vem do céu, aquele alimento que faz com que venhamos a ser bem-sucedidos nas coisas do Senhor. Helenita, que bênção, que bom, tava com saudade, minha querida. Glória a Deus. Então vamos lá? O tema de hoje é novos dias, novos dias, né? De uma série Esperança. Eu quero começar com uma frase para que você já se impacte. Hoje a pastora Marisa Lara, minha querida, ela me avisou, ela não vai estar conosco ao vivo, ela vai estar assistindo posteriormente, porque ela está em atendimento em sua igreja, mas ela mandou um beijo a todos, amém? E ela que gosta das frases, né? Então vamos lá, a primeira frase de hoje: quem dorme sonha e quem vai à luta conquista, amém? Então vai lá, marca aí, quem dorme sonha e quem vai à luta conquista. Então, a palavra para nós hoje é que nós temos que conquistar, nós temos que ir à luta, nós temos que aproveitar esses novos dias que Deus está profetizando sobre nós, né? Novos dias pode significar grandes oportunidades, novos dias significam para nós novas experiências, novos dias significa para nós novas conquistas, novos dias significa para nós novas portas, novos acessos, né? Porém, também novos dias pode ser algo diferente. Como assim, pastora? Podem ser dias de inesperado, dias alguns desconhecidos, e nós vamos falar sobre isso. Nós vamos ter que aproveitar todos esses novos dias que virão sobre as nossas vidas, porque Deus prometeu em Isaías capítulo 43, versículo 18 e 19, ele prometeu essa palavra para nós. Nós estamos profetizando essa palavra desde junho, nas lives. Isso porque Deus já estava falando com essa palavra antes de virarmos o ano. E diz lá: não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova. Né? Então Deus está dizendo que os novos dias estão às portas, os nossos novos dias estão à nossa frente, né? E nós temos que estar preparados para esses novos dias. E eis que faço uma coisa nova. Agora sairá a luz, porventura não a percebeis? Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Amém? Ô glória, a este povo que formei para mim, o meu louvor relatarão. Ou seja, nós vamos relatar as boas novas de Cristo, vamos relatar, né, aquilo que o Senhor fez e vai fazer ao nosso respeito. Quando falamos que esses novos dias podem ser dias de desconhecidos, do inesperado, dias ainda de incertezas, nós podemos pensar na vida de Abraão, no livro de Gênesis, capítulo 12, do versículo 1 ao 4. Então eu quero meditar com você esses 4 versículos para começarmos este tema. Diz lá em Gênesis, capítulo 12, do versículo 1 ao 4. Ora, o Senhor disse a Abrão:
Sai-te da tua terra, da tua parentela e da terra e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o seu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. O que nós podemos observar nesse texto? Nós podemos observar que existia uma promessa, existia uma palavra, né? Mas eu quero dizer hoje, quero te perguntar hoje, para que você comece a meditar em sua vida, né? Você está pronto e disposto para esses novos dias? Você está pronto e disposto para sair da sua zona de conforto, para sair daquilo que é natural para você, para aquilo que está no seu comando, né? Que você manuseia bem, que você lida bem. Você está bem para este convite do Senhor para os novos dias para a sua vida? Eu quero dizer que novos dias é uma promessa sobrenatural de Deus a todos aqueles que creem, a todos aqueles que estão querendo viver o sobrenatural do Senhor. Quando Deus chamou Abrão, ainda ali, cru na fé, né? Abrão ainda precisava muito aprender a andar com Deus, a ouvir Deus, a obedecer Deus, a entender Deus, né? E como Deus foi com ele naquela época e o escolheu para viver novos dias, e hoje estamos vivendo o resultado da escolha de Abrão lá em Gênesis capítulo 12. Deus também hoje está escolhendo a mim e a você. Hoje ele está fazendo essa pergunta para nós. Se eu te dou uma promessa, se eu libero uma palavra e te dou uma promessa, você vai estar pronto para esses novos dias? Você quer esses novos dias? Amém? Eu, quando estava escrevendo a mensagem de hoje, a ministração de hoje, eu disse para o Senhor: Senhor, eu quero os novos dias. Mesmo que talvez eles sejam incertos à minha frente. Ou como Abrão, ele não sabia nem para onde Deus o levaria. Era tudo muito incerto. Era um lugar, ele nem sabia qual era o lugar, né? Mas a palavra de Deus diz que Abrão obedeceu e decidiu. Então, essa live é uma live da decisão. É uma live da decisão para você dizer para você mesmo, para o seu cônjuge, para os seus filhos, para os seus pastores, para a sua família, para os seus entes queridos, que você realmente quer os novos dias de Deus em sua vida. As novas oportunidades, os novos cenários que Deus vai criar para você, amém? Sabe por quê? Porque a fé raramente envolve coisas fáceis. A Bíblia diz muito claro que nós temos que viver pela fé. E se nós não vivermos pela fé, nós não vamos ter forças para continuar, né? Se nós não vivermos pela fé e recuarmos, o Senhor não tem prazer em nós. Jesus diz que aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Amém? E desistir e parar. Ele tem que continuar. Ele não é digno do Senhor, aquele que solta a mão do arado. Então, nós temos que entender que a fé raramente envolve coisas fáceis. E quando o Senhor nos chama, você pode ter a certeza que é para o bem maior, né? Um bom caminho, né? Para ali conquistas, né? Que nós nem imaginávamos que teríamos. Toda opção por seguir a orientação de Deus implica sacrifício. Então não adianta, né?
O sacrifício vai fazer parte da minha vida, da sua vida e da vida de Abrão. Abrão teve que fazer um sacrifício. Olha que interessante, aqui a Bíblia diz que Deus dá algumas direções específicas para que ele se movimentasse para esses novos dias. A primeira coisa, sai da tua terra. Então ele tinha que deixar a sua nação, ele tinha que deixar a sua terra. Ele tinha que deixar ali aonde ele nasceu, aonde ele viveu, aonde ele estava acostumado a viver. Então ele teve que sair da sua terra. Outra coisa, deixar a sua parentela. Então ele tinha que sair somente com a sua família, e a família era somente a esposa, porque ele ainda não tinha filhos biológicos, né? E ele teve que sair ali com a sua esposa e com os seus servos, com os seus empregados somente. E o mais difícil talvez é sair da casa do seu pai, ou seja, daquilo que era confortável, a zona de conforto de Abrão, né? Aquilo que era confortável, aquilo que todas as vezes ele olhava e vinha à memória, coisas que davam esperança, coisas que davam alegria, né? Através da sua família. E Deus, ele fez essa direção e essa condição para que ele saísse. Então há um sacrifício. Então já coloca na sua cabecinha aí, queridos, novos dias, grandes coisas, grandes experiências são vividas com sacrifício. Vamos ter que fazer sacrifício, mas estamos falando da série da esperança, e esperança em Deus nós podemos tudo, amém? Se quer o novo, mas ainda está preso em algumas armadilhas, é porque no fundo, ainda estamos presos em algumas coisas. Então eu quero falar um pouquinho de algumas armadilhas que nós mesmos falamos e nós mesmos colocamos na nossa cabeça, e isso impede que a gente avance, que a gente obedeça. Você imagina se Abrão ficasse pensando nas possibilidades, se ele tinha que sair, se ele não tinha que sair, se ele ficasse com medo? Hoje não estaríamos aqui, porque hoje nós somos herdeiros juntamente com Abraão, né? Nós vivemos ali a promessa que ele solidificou com Deus. Então, hoje, em nome de Jesus, nós vamos tirar essas armadilhas da nossa vida e da nossa mente, amém? Quem quer aí, levanta um joinha aí, em nome de Jesus, amém? A primeira armadilha aqui que nós temos que tirar das nossas vidas e da nossa mente é quando a gente espera alguém, né? Quando a gente está esperando alguém nos dar alguma razão convincente para fazer uma outra coisa daquela que nós sabemos que é a vontade de Deus, né? A gente às vezes fica muito esperando uma pessoa chegar e falar uma outra coisa para que a gente não venha a fazer aquilo que a gente deveria fazer. Então, quando Deus falar com você, quando Deus ministrar o seu coração, mesmo que haja incertezas para os novos dias, porque Abraão viveu essa incerteza. Olha só, e tu serás uma bênção, mas você vai para uma terra que eu te mostrarei. Então quer dizer, ele não sabia qual era a terra, ele não tinha um endereço, ele não tinha o Waze, ele não sabia aonde ele iria, mas ele foi porque ele acreditou. Então não se apoie em palavras de pessoas, ou não fique esperando ou procurando. Sabe aquele tipo de pessoa que ele sabe que ele tem que fazer alguma coisa em Deus? Deus já deu direção, Deus já falou o que ele deseja dele, Deus já deu a terra, Deus já deu o povo, Deus já deu o projeto social que ele tem que fazer, mas ele fica perguntando para um, para outro, fica perguntando para um, para outro, o que você acha disso? O que você acha daquilo? Alguns vão atrás aí de gente para dar recado do outro lado, né, da cidade, vão atrás de pessoas, né, do outro lado das cidades, porque eles querem ouvir algo contrário àquilo que eles estão tendo que fazer. Sabe por quê? Porque aquilo que eles têm que fazer é um sacrifício. Imagina se Abraão, né, naquele momento Abrão, ele tivesse
atrás de pessoas na terra dele e começasse a perguntar: será que aquela voz que eu ouvi era Deus mesmo? Será que eu tenho que sair daqui? Eu vou deixar tudo para trás, eu vou deixar minha parentela, eu vou deixar minha terra que eu tanto amo, que eu nasci nesse lugar. O que você acha? Então, a primeira armadilha que nós temos que tirar da nossa vida é a tentação de ficar perguntando para as pessoas o que elas acham e o que elas devem achar sobre aquilo que Deus já disse ao nosso coração. Amém? Como nós dissemos lá alguns meses atrás, em julho, que nós falamos sobre as lives de evangelismo, o chamado é algo particular, individual. E nem sempre as pessoas que estão ao seu redor vão entender esse chamado. Talvez vão entender o seu chamado há muitos anos para frente, quando você já for dando frutos e os resultados são evidentes. Mas enquanto não há resultados, as pessoas não vão entender o seu chamado. Então não adianta ficar perguntando para as pessoas, porque isso pode atrasar a sua bênção. A segunda armadilha: quando a pessoa está esperando encontrar uma maneira de obedecer aquilo que Deus está mandando fazer, sem ter uma dificuldade ou um sacrifício. Sabe aquelas pessoas, você conhece essas pessoas, que elas querem obedecer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E faz até aquela posição do profeta Isaías, né, diante do templo, e chora, e fala, e não sei o que lá. Só que quando Deus dá a direção, eles ficam esperando, né, uma outra oportunidade, encontrar uma maneira de fazer aquilo, não com tanto sacrifício, não com tanta dificuldade, porque tem gente que foge de dificuldade e tem gente que foge de sacrifício. Imagina se Abrão ficasse pensando assim: ah, não, eu não quero ter esse sacrifício na minha vida. Ah, não, eu não vou deixar tudo para trás por causa de uma palavra somente. Não, eu não. É muito, Senhor, é muito sacrifício. Imagina se Jesus, né, pensassem assim: não, pai, é muito sacrifício subir naquela cruz, é muito penoso passar por tudo aquilo, por tantas assolações, né, por tantas ataques, né, por tantas feridas, e eu até faço, mas é muita dificuldade, é muito sacrifício. Imagina se Jesus pensasse assim: eu e você hoje não estaríamos aqui. E nem você que vai estar ouvindo essa palavra vai ter essa oportunidade de ouvir. Então, cada pessoa que foi chamado por Deus para cumprir um propósito, ele teve que aceitar esse sacrifício, essa dificuldade, né? Esses momentos que exigem de nós, né, de estarmos firmes, mesmo que seja muita dificuldade. A terceira coisa é quando a pessoa ela não gosta do risco, né? E ela tá esperando Deus mudar de opinião. Tem gente que fica esperando Deus mudar de opinião? Tem, né? Sabe quando as pessoas querem dar uma engambelada em Deus, né? Tipo, ah, Deus, eu sei que eu tenho que fazer isso que o Senhor me mandou, eu sei que o Senhor tem me chamado para esse projeto, eu sei que o Senhor tem me chamado para as nações, eu sei que o Senhor tem me chamado para evangelizar, mas ó, Senhor, olha para mim, eu não estou parado. Não estou parado, eu estou aqui na minha igreja, eu estou aqui no meu bairro, eu estou ajudando na igreja, e assim a gente vai tentando enrolar Deus e achar que Deus vai mudar de opinião. Então eu quero dizer algo muito importante para você hoje: Deus não muda de opinião. Quando Ele chama um homem e uma mulher, Ele sabe muito bem o que Ele está fazendo. Ele sabe muito bem quem Ele está escolhendo. E quando o Senhor nos chama, nós temos que ser como Paulo. Nós temos que ser como Isaías, nós temos que ser como Jeremias, nós temos que ser como Elias, amém? Nós temos que ser como esses homens e mulheres de Deus, em nome de Jesus, que estão prontos, como Esther, né?
que quando ela realmente entendeu que era o chamado dela de libertar o povo judeu e ela tinha que entrar na presença do rei, ela disse: mesmo se eu tiver que perecer, eu perecerei. Porque ela entendeu o seu chamado, ela entendeu o seu sacrifício. Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo? Para viver esses novos dias, nós não podemos deixar essas armadilhas na nossa mente. Não podemos pensar como outras pessoas pensam. Não podemos deixar o diabo nos enredar e nos atrasar para viver esses novos dias. A outra armadilha, olha que interessante, ao esperar, porque há um tempo de espera, né? Nesse momento, quando Deus chamou Abrão, foi algo inusitado. Ele chamou e ele teve que sair. Mas há situações que há um momento de espera, né? Abrão teve que sair para a terra, porém ele esperou muitos anos até que Isaque, seu filho biológico, seu filho único, ali nascesse para cumprir a promessa. Então, ao esperar a promessa, ao esperar o chamado, né, a pessoa ela vai se acostumando, né, com aquela sensação. Vamos ver o que vai dar até lá, né? Eu assimilo a ideia. Né? Enquanto não sair da nossa boca o eis-me aqui, eu quero esses novos dias, eu quero este novo tempo, como o Senhor prometeu que uma coisa nova está surgindo e está saindo à luz, eu quero esses novos dias, eu quero este novo tempo. Amém? Então não é simplesmente para ficar se acostumando com aquela sensação, e depois aí eu vou aceitar. Amém? E a última armadilha, você ainda não aceitou que se não aceitarmos esse chamamento, podemos ter ali colheitas erradas, né? Então, se nós não aceitarmos realmente o chamamento do Senhor, é infalível, queridos, que venhamos a estar perdendo na nossa vida grandes coisas. Haverá uma colheita negativa, não porque Deus é um Deus carrasco, não porque Deus nos obriga, mas porque toda vontade de Deus é perfeita, boa e agradável. Então, quando nós não aceitamos, né, nós postergamos a nossa bênção. Né? Nós colocamos a bênção muito longe de nós, né? E aí a gente vive uma vida correndo atrás da bênção. Nós não podemos correr atrás da bênção. O homem e a mulher de Deus, né? As bênçãos o alcançarão. Essa é a promessa, que a bênção vem sobre a nossa cabeça, não nós que vamos atrás da bênção. Vocês estão comigo? Então, o tempo de obedecer, amém? O tempo de obedecer e avançar é hoje, chegou, amém? Fala aí pro seu irmão, fala para você mesmo, fala aí na sua casa de voz alta, para que você frise isso no seu coração e na sua mente. O tempo de obedecer e avançar chegou, amém? E este tempo é o tempo que o Senhor está nos chamando. Oh, glória! Eu quero fazer duas perguntas para você, antes de começarmos a falar de Abrão novamente. Primeira pergunta, do que você precisa? Pense nisso, do que você precisa? Deus estava olhando para Abrão e escolheu Abrão. Porém, Abrão tinha uma necessidade muito grande. Abrão não tinha filhos. A sua esposa não conseguia conceber um filho. Então ele tinha uma grande necessidade, ele precisava de um milagre de Deus. Mesmo que ele fosse para uma grande terra, uma terra abençoada, mesmo que Abrão fosse muito rico e próspero, ainda ele precisaria deste filho para concretizar a promessa. Então eu quero te perguntar hoje, do que você precisa? E a segunda coisa, onde Deus precisa colocar a esperança em sua vida?
Onde Deus precisa colocar ou te dar a esperança em sua vida? Qual é a área? Na vida de Abrão, ele tinha que ter esperança para conceber um filho. Quem sabe entende, né? Ou já estudou a história de Abrão, sabe que Abrão já era avançado. Quando ele saiu ali daquela terra, quando o Senhor chamou, ele já tinha 75 anos. Então ele já era um senhor idoso. Agora, como que você vai prometer para um velho, um senhor idoso, que ele vai gerar um filho? E a sua esposa também é uma mulher idosa, né? Então, ele precisava realmente de ter muita esperança naquela promessa, muita esperança naquela área da sua vida. Ele precisava de esperança para concretizar uma família. Qual é a área que Deus precisa colocar em sua vida esperança? Sabe por que eu estou te perguntando? Porque ao longo das lives nós vamos falar sobre relacionamento, sobre família, sobre libertação e cura. Nós vamos falar sobre finanças, nós vamos falar sobre ministério, chamado, e vai abranger ali o agir de Deus trazendo esperança nestas áreas. E qual é a área que você precisa de esperança para que você precise e consiga viver esses novos dias? Amém? Então, quando Abrão saiu da sua terra, né? E foi em direção ali na terra que Deus estava mostrando, a Bíblia diz que a primeira atitude que Abrão fez, ele errou. Você já pensou? Você obedece Deus, né? Você obedece Deus. Você é tão bonito, você obedece um chamamento, você obedece a um chamado. Aí a primeira escolha que você faz, você erra diante de Deus. É muito frustrante, não é? Então aqui o Senhor chama a nossa atenção, por isso que precisamos muito da ação do Espírito Santo em nossas vidas. Porque mesmo que venhamos a obedecer um chamado de Deus, mesmo que venhamos a ouvir uma promessa tão linda, uma palavra tão linda de Deus, nós podemos errar no meio do caminho. E esses erros podem nos colocar para trás. Tem muita gente que não está conseguindo chegar nesses novos dias, mesmo que eles estão vindo à luz, que eles estão chegando, porque eles erraram muito, fizeram muitas escolhas erradas e isso fez com que bloqueasse ou impedisse eles de prosseguir. Então hoje eu quero ajudar você, além de tirar aquelas armadilhas na sua mente, aqueles pensamentos, eu quero hoje te ajudar a sanar, né? A sanar essas escolhas erradas, né? Que muitas vezes fazemos. Abraão falhou na sua primeira prova, né? Porque dá um joinha aí, gente, se movimenta, amém? Para eu ver vocês. O Senhor está falando aqui que na primeira dificuldade, no primeiro problema, na primeira fome, na primeira dificuldade, ele desceu ao Egito. O Egito simboliza para nós hoje buscar o mundo, buscar as coisas mais fáceis, buscar o lado mais fácil, entrar pela porta larga. Né? Então, se ele tinha um Deus tão maravilhoso, uma palavra, um chamamento tão maravilhoso, no primeiro aperto, o que aconteceu? Ele foi para o Egito, ele desceu para o Egito, ele foi para o lugar que ele não deveria ir, né? Então, ali, ele foi ali infeliz, né, na sua escolha. Deus usa as provações em nossa vida para que nos revelemos a nós mesmos. Deus já sabe, querido, sobre nós, né? Deus já sabe sobre nós, Deus nos conhece, o Espírito Santo nos conhece, Deus sabe o que nós somos capazes.
Deus sabe quem nós somos. Mas por que Deus permite essas provações, né? Essas dificuldades, essas lutas em nossas vidas? Para que nós mesmos venhamos a nos conhecer. E nos depararmos ali em coisas que precisamos acertar e precisamos mudar para chegar nesses novos dias, para chegar ali nesta terra, para chegar ali naquele novo tempo. Amém? Então, revelou ali para Abrão que ele era mentiroso, que ele era medroso, né? Porque a história diz que quando ele chegou ali, o faraó, né, era levado as mulheres mais bonitas a faraó, né, e diz que eles logo olharam para Saraí, né, logo eles olharam para a mulher de Abrão, né, e Abrão disse para Saraí: não fala que você é meu marido, você é minha esposa, que eu sou o seu marido, porque senão eles vão me matar. E aí ela teve que ali se calar, e ele mentiu dizendo que Saraí era sua irmã, né? Então teve uma confusão ali, até que Deus trouxe o livramento e mostrou para aqueles homens que Saraí era esposa, né? Graças a Deus que ninguém tocou nela. E só que para Abrão foi mostrado a ele muitas coisas que ele precisava mudar. Como que você se torna amigo de Deus se você não foi provado e aprovado? Como você se torna pai de multidões e representa ali, né, o povo de Deus, né, a herança de Deus, sendo um homem mentiroso? Então Deus precisava mostrar para Abrão que ele precisava mudar, né, se transformar. Então, para os novos dias de conquistas, nós vamos passar por testes, ok? Então, lembra que nós falamos, há uma necessidade, vai ter sacrifício, todo chamamento vai ter sacrifício. E para os novos dias de conquista, haverão testes em nossa vida, né? Então, vamos ter que passar pelos testes, né? Então, para passar pelos testes, como Abrão passou, nós também vamos passar. Então, eu quero colocar alguns testes que podem vir nas nossas vidas antes de chegar esses novos dias. O primeiro teste é que todos nós enfrentaremos fome, ou seja, dificuldades. Todos nós vamos passar por momentos difíceis em nossas vidas, mesmo sendo chamados, mesmo sendo ministros, mesmo sendo amados por Deus, mesmo sendo chamados ali de uma forma peculiar, como Abrão foi chamado, né? Aqui Deus diz que ele passou por fome, e nós também vamos passar por problemas, por privações, por necessidades, talvez por enfermidades, por lutas de enfermidades, né? Alguns vão passar por lutas dentro do casamento, dentro da sua família, com seus filhos, né? Às vezes na área financeira, uma privação, uma falência, eu não sei o que. Mas para tudo isso, lembra que eu disse, nós estamos na série Esperança. E Deus vai trazer ali esperança para cada área da nossa vida e principalmente para o tempo ou o lugar que vamos precisar daquela esperança de Deus, daquele fôlego de vida, daquela restauração do Espírito Santo. Amém? Em nome de Jesus. E ali Deus foi com Abraão, né? Deus foi com ele. Deus ali teve que revelar,
né, que Saraí não era sua irmã, e ali devolveram Saraí rapidinho para Abrão, e Abrão teve que sair do Egito, né? Então Deus ali resgatou com mão forte, ajudou, né? Então, em nome de Jesus, estas fomes, essas dificuldades não vêm para destruir você, nem a sua casa, nem a sua família, nem o seu casamento, nem a vida dos seus filhos, nem as suas finanças, nem o seu ministério, nem o seu chamamento. Essas coisas vêm para te levar mais perto de Deus, para que você veja em você mesmo o que você precisa mudar, se alinhar e entrar mais profundamente na presença do Senhor, amém? Por isso que a palavra de Deus diz que Deus, na vida de um homem, de uma mulher de Deus, ele transforma maldição em bênção, né? Aquilo que era perda se torna ganho na vida de um homem e de uma mulher de Deus. Por quê? Porque assim Deus quer continuar o nosso chamado, amém? O segundo teste que pode vir nas nossas vidas, né, é que toda fuga contém uma mentira, né? Então ali quando Abrão, ele fugiu, né, para o Egito por causa da fome, porque ele queria fugir da fome, ele queria fugir da privação, ele queria fugir do problema. E aí, para isso, ele mentiu. Então, todas as vezes que queremos fugir do problema ou sair de alguma dificuldade sem a ação de Deus e sem a permissão de Deus, há mentira. E o pai da mentira se chama o diabo, Satanás. Então não podemos estar debaixo de mentira. Pode um ministro mentir? Não. Pode um homem de Deus mentir? Não. Pode ele ser um enganador, um usurpador? Não. Por isso que Jacó, ele teve a necessidade de entrar no vale de Jaboque, para ter ali não só uma palavra que foi liberada pelo seu pai Isaque, né? Não só a bênção que veio sobre a sua cabeça pelo seu pai Isaque, mas ele precisava do aval de Deus, da bênção de Deus, do envio de Deus, né? Porque ele era um mentiroso, né? Para fugir daquilo que ele tinha feito de errado, ele teve que mentir, né? Para conquistar aquilo que ele tanto queria, ele teve que mentir. E ele era ali considerado um usurpador, um enganador. Então nós não podemos, né? Tome cuidado com as desculpas, com as justificativas, né? Tem gente que é especialista em justificativas. Lembra que eu disse sobre as armadilhas na mente no início? Quantas pessoas não estão vivendo esses novos tempos, esses novos dias, não estão sentindo o cheiro dos novos dias, porque eles estão enredados com essas mentiras, com essas justificativas, né? Tem gente que ainda diz: eu não vou à igreja porque eu estou doente, eu estou enfermo. Eu não faço isso porque eu tenho uma privação na área financeira. Eu não leio a palavra porque eu não enxergo bem. E assim vai. Às vezes tem algum ministério, algum trabalho, né? Algum projeto para se trabalhar dentro do reino de Deus, em prol da igreja, de um projeto. A pessoa ela nunca está disponível. Você fala, é engraçado que as desculpas e as justificativas não colam mais. Não colam mais. Só a pessoa que mente que acha que cola. Você já percebeu isso? A pessoa ela fala com tanta convicção, mas a pessoa que está escutando não acredita mais nas mentiras, né? Nas justificativas, nas desculpas, né? Porque isso se torna um costume e isso afasta, né, as pessoas dos novos dias e minimiza ali a questão do agir de Deus na vida das pessoas. O terceiro teste que temos que passar, né, é que todo Abrão luta com uma fraqueza.
Todos nós temos uma fraqueza. Todos nós temos que vencer os nossos gigantes, os nossos homens de guerra, que muitas vezes estão querendo agir dentro de nós. Temos que vencer as fraquezas. E Deus tinha que ensinar Abrão a vencer a sua fraqueza, né? E eu coloquei aqui, aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe para que não caia. 1 Coríntios 10, versículo 12 diz isso, né? Então tem que tomar cuidado para que não caia, né? Todos nós temos uma fraqueza. Qual é a sua fraqueza? A preguiça? Então você não pode se acomodar. Você tem que ter coisas sempre que vai te tirar daquela rotina, te tirar daquele processo de preguiça, né? Por quê? Porque você tem que lutar contra isso. Se você tem uma fraqueza em relação ao orgulho, então você tem que servir. Você tem que ser o maior servo. Você é aquele que serve em todas as áreas da igreja, serve no trabalho. Por quê? Porque você vai de encontro, vai contra ali a sua carne, a sua fraqueza, você vai vencendo aquilo. Se a sua fraqueza é o dinheiro, né? É a avareza, você vai se tornar a pessoa mais generosa que existe. Você vai lutar contra isso. Isso para se você quiser viver os novos dias. Deus não vai levar ninguém para viver novos dias que é avarento. Deus não vai levar ninguém para os novos dias que é mentiroso, ou que é orgulhoso, ou que não se submete à autoridade. Sabe quando uma pessoa tem a fraqueza de não obedecer à autoridade? Existe isso, pastor? Existe, né? Então, eu tenho essa fraqueza, então eu vou obedecer. Vou obedecer todo mundo, todos os meus líderes, desde o professor da escola dominical até o meu patrão, até o líder do departamento, eu vou obedecer. Então, assim nós não caímos, nós permanecemos em pé, nós damos o aval para Deus nos tratar, nos restaurar para esses novos dias. O quarto teste é que cada decisão coloca uma Sarai em risco, ou seja, nós temos que entender que cada escolha que fazemos afetam pessoas ao nosso redor. Escolha que fazemos hoje afeta o nosso ministério, afeta a igreja, afeta o nome da igreja, afeta o projeto onde você trabalha. As suas escolhas hoje, né, afetam e muitas vezes prejudicam as pessoas ao seu redor. No caso de Abrão, por causa do medo dele e a fraqueza, né, do medo dele, ele colocou Sarai, a sua esposa, em risco. Ela poderia ali ter sido tomada como mulher por Faraó, ela poderia ter sido desonrada, né? E ela poderia ali ser cerceada na sua promessa, porque quem ia gerar o filho da promessa? Justamente ela. Então ela tinha uma herança. E ali, pelas escolhas erradas de Abrão, pela sua fraqueza, a sua casa ia ser atingida. Então hoje nós temos que tomar muito cuidado. Eu escrevi aqui uma frase que diz assim: não existe pecado sem vítimas. Nós não podemos ser gananciosos ou egoístas de achar que temos o direito de pecar, pronto, e acabou. Sabe por quê? Porque as nossas ações em pecado vai prejudicar muitas pessoas ao redor, né? Vai difamar o evangelho de Cristo. Quantas notícias estamos vendo nas televisões, nas redes sociais, de pessoas, né, que se dizem homens de Deus, mulheres de Deus, seguidores de Cristo, né, e que fizeram coisas muito horríveis, foram mentirosos, foram enganadores, foram roubadores, foram matadores, foram gananciosos, foram insubmissos a autoridades e assim vai. E isso, a cada dia a gente vê nas redes sociais essa vergonha.
trazendo vergonha para a igreja, trazendo vergonha para o nome de pastor, trazendo a vergonha para o nome de Cristo. Antigamente, né, quando eu era pequena, eu era de uma igreja batista, né, onde eu praticamente cresci, né, no bairro que eu cresci, e a rua da igreja tinha o nome do pastor fundador da igreja, né? E eu achava tão bonito, falava, nossa, o nome da rua tem o nome do pastor que fundou a igreja. Olha que honra, queridos, né? O nome do pastor ser colocado na igreja porque ele foi um homem que ajudou a comunidade, que abençoou a comunidade, abençoou o bairro, abençoou as famílias, né? Foi um exemplo de homem de Deus, né? Ao ponto de ter o seu nome numa rua, né? Na cidade. Então, o que nós estamos vendo hoje? A banalização, uma banalização do que é ser ministro de Deus, do que é ser um missionário, do que é ser um profeta, do que é ser um evangelista, do que é ser um apóstolo, do que é ser um mestre, do que é ser um pastor. Então, em nome de Jesus, isso tem que cair por terra, porque nós seremos homens e mulheres que vamos dar voz ao chamado do Senhor e vamos ser íntegros na obra do Senhor, amém? Em nome de Jesus. E o quinto teste é que todo o Egito tem um faraó, ou seja, né? Faraó, naquele momento, quando ele soube que Sarai era a esposa de Abrão, ele disse, devolve essa mulher já, porque eu não quero maldição para minha vida. E ele repreendeu, onde já se viu este homem mentir, né? E omitir essa verdade, omitir que esta mulher é sua esposa e não sua irmã, né? Eu podia ser amaldiçoado, a minha terra podia ser amaldiçoada, a minha casa podia ser amaldiçoada. Então, ele olhou para Abrão e ele disse, que vergonha, que mentiroso, né? Que homem mentiroso, né? E vemos numa outra oportunidade, né? José chegando diante de um faraó, né? E ele tinha que ali interpretar um sonho. E quando ele foi interpretar o sonho, primeiro ele disse que quem daria a revelação do sonho seria Deus, o Deus de Israel, o único Deus. E aí, quando ele trouxe ali a revelação para Faraó do sonho, a Bíblia diz que Faraó se encantou com José, o chamou realmente de homem íntegro, de homem valoroso, o chamou de um homem realmente de Deus, o honrou, o colocou em posição de destaque como governador do Egito ali, o segundo depois de Faraó. Olha que diferença, queridos. Então, em nome de Jesus, a nossa terra, todo o Egito tem um Faraó. Então, em nome de Jesus, se você quer ter uma posição de destaque, se você quer estar, eu sei que muita gente está entrando na política, porque agora é ano de eleições, mas eu quero dizer, se você vai entrar na política, que você realmente saiba o que você está fazendo, que você realmente já tenha passado por todos esses testes, que você realmente tenha sido forjado e lapidado pelo Espírito Santo, porque a luta lá não vai ser fácil, né? E chegar lá para fazer lambança lá e envergonhar o nome de Cristo, é melhor nem ter ido para lá, né? Como muitos estão aí envergonhando o nome de Cristo e fazendo muitas coisas erradas e vergonhosas. Então não adianta o Senhor abrir portas, dar novos dias, dar oportunidades, dar prosperidade, dar vazão para que você tenha muitas oportunidades de alcance, né, para evangelizar, para abençoar pessoas, para proteger crianças e assim vai, se você não está estruturado para isso.
Lembre que José passou por muito sacrifício, passou por um processo ali de muita lapidação de Deus na sua vida para que ele fosse um governador segundo o coração de Deus, segundo realmente o propósito do Senhor. Então, como Deus fez com Abrão, também o forjando. Queridos, para Abrão não foi algo fácil. Não foi algo fácil. Sabe por quê? Talvez essas coisas assim ainda não tenha tido muitos efeitos, mas quando Deus pediu um único filho para Abrão, a sua promessa, que ele tinha tanto esperado por tantos anos, quando Deus pediu a ele este teste, esta prova, Abraão, na época já com nome novo, né? Ele foi aprovado por Deus. Por isso que podemos dizer que Abraão era sim amigo de Deus, né? Ele era sim um homem abençoado por Deus e digno do seu chamamento. Amém? Então, eu quero te deixar 3 coisas para estarmos orando. Primeira coisa, tudo tem o seu tempo determinado. Não fique ansioso, não fique ansiosa. Tá terminando aí o Instagram em alguns instantes, mas daqui a pouquinho eu volto para orar com vocês. Então, não fique de fora, tá bom? Volta junto. Enquanto isso, eu fico aqui no Facebook com eles, mas eu retorno com vocês, amém? E aqui a Bíblia diz muito claramente em Eclesiastes capítulo 3 que tudo tem o seu tempo determinado, amém? E temos que discernir esse tempo, mesmo que Abraão quisesse o filho rápido, mesmo que Abraão quisesse, né, a grande oportunidade, o filho na sua vida, ele não podia fazer isso de qualquer jeito. E isso foi ensinado, porque Sarai, né? Depois como Sara não esperou, né? Convenceu, né, a Abraão a se deitar com a sua serva para gerar ali um herdeiro, né? E a gente sabe que essa história de Ismael, né, deu muito problema para Abraão e dá muito problema hoje com essa briga, né, em relação à herança, né? Mas em nome de Jesus nós vamos estar, oh glória, estamos voltando, glória a Deus. Estamos voltando para orarmos juntos, né? Estamos voltando para orarmos juntos aqui. E como eu estava dizendo no Facebook, né? Ali o Senhor, ele tratou Abraão, tratou Sarai. E mesmo quando eles quiseram ali adiantar o tempo, Deus ainda foi firme com eles, dizendo, tudo tem seu tempo determinado. Se eu prometi, né, eu vou cumprir. Se eu prometi no tempo certo, o seu filho vai nascer, né, em nome de Jesus. Então, há tempo de plantar, há tempo de cultivar, há tempo de colher e tempo de plantar, amém? Então, Eclesiastes capítulo 3, do versículo 1 ao 8, fala sobre isso, né? Então, não fique ansioso, não fique ansiosa, amém? Salmos 37 também nos ajuda a confiar e ter esperança. Ele diz assim, confia, deleita, entrega e descansa. Esse salmo é maravilhoso e ele nos dá ali forças e esperança para continuar e acreditar que os novos dias do Senhor estão chegando, amém? E quem anda ali de acordo com o relógio de Deus, né? Deus, nós nunca vamos se perder, nós nunca vamos nos atrasar, nós nunca vamos nos adiantar. Vamos viver essa promessa. Então eu quero ler com você Salmos capítulo 46, versículo 10, que diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra, oh glória, amém? Então a primeira coisa, há um tempo determinado sobre todas as coisas,
Amém? Eclesiastes capítulo 3, de 1 ao 8, fala sobre isso. Não coloque a carroça na frente dos burros, né? Em nome de Jesus, deixa Deus fazer. Não adiantava José sair daquela prisão antes do tempo, porque tinha o seu tempo determinado para todas as coisas. Não adiantava Paulo querer ser, né, um cristão antes, porque tinha um tempo determinado para isso, né? Até o nascimento de Cristo tinha o tempo determinado para isso. Então, para nós também há um tempo determinado para esses novos dias. A segunda coisa, como falamos, que as escolhas erradas muitas vezes são consequências, né, irreparáveis na vida de uma pessoa. Como falamos dos erros de Abrão, né? Então, em nome de Jesus, nós não vamos mais dar vazão para erros em nossas vidas. A sua vida é o resultado das suas escolhas. Então não erre mais, não desça ao Egito, não minta para Faraó, né? E tantas outras coisas erradas, né? E, ai meu Deus, Abrão estava aprendendo muita coisa que ele fez, né? Se deitou com a serva, tentou adiantar um filho ali, sendo que era Deus que ia fazer tudo isso. Então, sua vida é o resultado das suas escolhas. E nós não podemos colher coisas erradas para vivermos esses novos dias. Olha só quem fez coisas erradas, Jonas, né? Jonas escolheu fugir da presença do Senhor. Jonas escolheu entrar num barco, num navio, e ir embora, não ir para Nínive, não fazer aquilo que Deus mandou ele fazer, né? Houve consequências? Houve, né? O barco quase afundou. Ele foi jogado do barco porque Deus fez, né, com que os tripulantes ali descobrissem que ele era um profeta fugido, né? Profeta fugido é o pior na vida das pessoas. Não ande com profeta fugido de Deus, né? Porque é maldição na certa. Aquele profeta que faz coisas fugidas de Deus é maldição na certa. E Deus teve que colocá-lo dentro de um grande peixe e cuspi-lo lá na terra de Nínive para que ele fizesse aquilo que tinha que ser feito, né? Sansão é um exemplo muito latente, muito específico sobre realmente escolhas erradas. Tinha tudo para dar certo. Sua vida seria maravilhosa e sua história magnífica. Não havia homem mais forte na terra e não há ainda homem mais forte na terra como Sansão, porque ali o Espírito do Senhor estava sobre ele, mas ele escolheu errado, ele escolheu tudo que ele não podia escolher, ele escolheu, né? E ali a gente sabe que ele viveu uma morte ali no final não tão digna como um juiz de Israel, como um nazireu de Deus, né? Judas escolheu errado e muito errado. Ele preferiu vender Jesus em troca de moedas. Pensa, que coisa louca essa. Tem muita gente que acha essas coisas totalmente fora de contexto, né? E ele vendeu ali Jesus por causa de moedas e a sua consequência foi a morte, né? O filho pródigo, vamos falar do filho pródigo. O filho pródigo não quis ficar ali na casa do pai, viver com o pai como um herdeiro. Ele simplesmente, antes que o pai morresse, ele quis a sua parte, gastou tudo, foi ali morar, comer comidas de porcos, e a Bíblia diz que ele teve que voltar, né? Voltar e pedir perdão para o pai, e ali ele entendeu o seu erro. Então, uma escolha errada pode comprometer muito os seus novos dias. Uma escolha errada pode comprometer muito o cumprimento das promessas de Deus para a sua vida e para a sua família. Então, em nome de Jesus, tudo isso que é armadilha, tudo isso que são, às vezes, provações que temos que ser aprovados, né? Escolhas certas nós temos que colocar em nossas vidas para viver este novo tempo. Há caminhos que parecem direito, mas o fim deles é morte. Então, nós não queremos isso para nós, amém? Quem escolheu certo? Moisés escolheu certo.
obedeceu a Deus até o fim. Abraão escolheu certo, apesar dos erros, ele foi galgando ali degraus, foi levantando altares, foi reconhecendo ali Deus como seu Senhor e ele foi ali reconhecido como um amigo de Deus. José foi um homem também que escolheu certo em todas as suas decisões, né? Ele preferiu abrir mão de uma vida boa com a esposa do patrão, né? E ter ali uma vida escondida, e ele foi íntegro no palácio, ele foi íntegro na casa de Potifar, ele foi íntegro na prisão, ele foi íntegro em todos os lugares que ele esteve. Ele escolheu certo, amém? E muitas oportunidades vão vir nas nossas vidas a partir de hoje. Hoje se inicia um mês de novas oportunidades, de novas portas. Flores estão nascendo, novas oportunidades estão surgindo, uma nova estação vai se surgir. Então você não pode perder as oportunidades, sabe por quê? Porque elas são únicas em nossa vida. São únicas em nossa vida. Quando Jacó entrou no Vale de Jaboque, era uma oportunidade única em sua vida de receber a bênção de Deus quando ele lutou com um anjo do Senhor. Então ele não podia perder aquela oportunidade. Não se brinca com as oportunidades de Deus. Hoje você está tendo uma oportunidade maravilhosa no mês de setembro, juntamente comigo, de receber alimento para viver esses novos dias. Então não perca essas oportunidades, não perca aquilo que Deus vai colocar na sua vida e estende isso para outras pessoas, ok? Aquela mulher com fluxo de sangue, né? Ela não perdeu a oportunidade de chegar até Jesus e tocar as vestes de Jesus para ser curada. O cego Bartimeu, quando ele ouviu Jesus passando, ele não se calou, ele começou a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não perdeu oportunidades. Então, qual é o som que vai sair da sua boca? Qual é a reação que vai sair das suas mãos? Quais são as suas escolhas que vai sair da sua mente? Quais serão os projetos que você vai trabalhar? Como você vai realmente vencer as suas fraquezas, vencer as suas debilidades? Porque em tudo isso Deus vai ampliar as oportunidades em sua vida. Amém? Eu creio nisso. Tenha expectativas, queridos. Tenha expectativas novas em Deus. Eleve hoje. Começa a elevar hoje novas expectativas em Deus para a sua casa, para a sua família, em nome de Jesus, para a sua casa, para o seu ministério, para o seu chamado. Amém? Em nome de Jesus. E uma das coisas principais é a lei da semeadura, né? A lei da semeadura é algo tremendo. Por quê? Porque a lei da semeadura é essa. Você não pode colher laranja se você planta abacaxi, né? Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8 diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da sua carne ceifará a corrupção, mas o que semeia do seu espírito, do espírito ceifará a vida eterna. Então nós, para vivermos esses novos dias, os sonhos de Deus, nós temos que aprender a semear certo, né? Lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6, diz que é impossível você colher muito se você planta pouco. Então, e digo isso, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Então você tem que ser um homem e uma mulher de Deus que semeia muito em todas as áreas, em todos os momentos, né? Não retenha aquilo que você tem, aquilo que você pode, amém? Semeia, multiplica, porque você não sabe o que você vai precisar quando você estiver vivendo esses novos dias. Plantar é opcional,
mas colher é obrigatório. Então não tem jeito, queridos, nós vamos ter que colher, é obrigatório, mas o plantar é opcional, ou seja, plante muito, em nome de Jesus. Não basta estar na igreja, tem que ser a igreja, amém? Ou seja, vamos ser, né? Aquelas 10 virgens, lá em Mateus capítulo 25, né? Vamos ser aquelas 10 virgens que estão lá com as suas lamparinas, esperando o noivo, já prontos para um novo tempo, em nome de Jesus. Se você quer viver este novo tempo, esses novos dias, você tem que viver todas essas coisas. Tem que ser um bom semeador, tem que ser a igreja, não simplesmente estar na igreja, amém? Tem que entender que há um tempo limitado para todas as coisas e determinado em Deus. Escolha coisas certas, coisas fidedignas, seja exemplo diante das pessoas, não caia nas armadilhas e seja aprovado em todas as provações e testes que talvez virá sobre a sua vida, amém? Eu quero orar com você e declarar a bênção de Deus para nós fluirmos nas próximas lives em nome de Jesus e que venhamos a mergulhar mais fundo, cada vez mais fundo, na ação do Espírito Santo para a glória dele, amém? Pai querido, em nome de Jesus, queremos viver os teus sonhos e nesta noite queremos que o Senhor nos renove, porque queremos ser homens e mulheres segundo o seu coração. Sabe por quê, Senhor? Porque queremos os novos dias, queremos a tua promessa que está em Isaías capítulo 43, 18 e 19. Queremos viver essa coisa nova, esse tempo novo. Queremos, Senhor, viver, Senhor, as tuas maravilhas. Queremos viver a tua presença. Queremos estar onde o Senhor está. Queremos tocar o intangível. Não queremos, ó Pai, envergonhar o teu evangelho, Senhor. Senhor, como o Senhor foi com Abrão e como o Senhor o ensinou, nos ensine. Como o Senhor foi com tantos homens e mulheres de Deus e os livrou e os fez exemplos diante de uma sociedade, de uma nação. Sejamos nós também, Senhor. Senhor, em nome de Jesus. Do alto da cabeça, Senhor, a planta dos pés, nos prepare para esses novos dias, nos prepare, Senhor, para esse novo tempo, nos prepare para este sobrenatural, nos prepare, Senhor, em nome de Jesus, nos cele, nos marque, nos dê força, Senhor, e nos proteja de todo o ataque do inimigo. E nos cele com o sangue do Cordeiro. Pai querido, eu selo esta palavra sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, em nome de Jesus. E nós seremos mais do que vencedores em tudo isso. E não cairemos nas armadilhas e seremos aprovados em todos os testes, em todas as dificuldades, porque o Senhor é o Senhor das nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém! Glória a Deus! Deus é bom, amém? Deus é muito bom. Toma posse de hoje. Hoje é uma abertura de portas. Hoje foi ali um alinhar. É bom que você ouça de novo essa live, escreva os pontos, medite nisso, né? Principalmente sobre as perguntas que eu fiz diretamente a vocês. Medite nisso, porque ao longo das lives Deus vai falar e vai exigir de nós muitos posicionamentos, muitas escolhas certas, muitas rendições, né? Mas também vai vir muita glória, vai vir muita unção, vai vir muita ação do Espírito Santo. Essa semana ainda, quinta-feira, eu quero te convidar a estar comigo na live de quinta-feira, às 18 horas. Vai ser um tema maravilhoso, família, um bem maior. Na série Esperança, nós vamos falar sobre família, um bem maior. Quinta agora, às 18 horas, vamos falar sobre família, que é o nosso bem maior. E vamos
pedir para que o Senhor derrame a sua bênção, a sua esperança em várias áreas que regem aí a nossa casa e a nossa família. Para que você tenha um pouquinho de esclarecimento dos nossos temas, vamos falar do tema o milagre da cura e libertação. O tema relacionamentos saudáveis, vencendo batalhas, agentes de esperança, herde a herança e dias de glória. São todos os temas que vamos falar e que vamos ser ministrados pela ação do Espírito Santo em nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Deus é bom. Posso contar com você quinta-feira para estar comigo e divulgue essa live. Você que vai assistir posteriormente, está me vendo, assistindo posteriormente, também divulgue, né? Divulgue, deixe seu comentário aí, divulgue. Você pode deixar aí também no Messenger da igreja. Se você recebeu uma oração, uma ação do Espírito Santo, ou quer deixar um testemunho, escreve aí para nós, porque serão lives maravilhosas. Amém? Glória a Deus! Amo vocês em nome de Jesus. Conto com vocês para estarmos juntos e fluir essa ação do Espírito Santo. E quinta-feira te espero às 18 horas com o tema Família, um bem maior. Amém? Beijo! Deus abençoe. Glória a Deus.